Hoje a gente vai trabalhar a questão dos 7 livros indispensáveis para você empreender sem medos. O principal fator que trava a galera para poder empreender é justamente os medos, né? O medo do julgamento, o que os outros vão falar, o medo de não ser capaz, o medo de falhar, de fracassar, o medo do eu avisei, né? O medo de aparecer, o medo da câmera. Então tem vários medos ao longo do processo que impede a gente de ter a vida que a gente sempre sonhou, que impede a gente de prosperar em qualquer condição, que impede a gente de simplesmente viver o nosso propósito. E então o grande objetivo que eu listei, eu peguei 7 livros, eu vou falar os livros e eu vou falar também um pouquinho sobre a minha impressão de cada livro, né? Qual foi a lição que eu tirei de cada livro, para te dar também um norte e te mostrar por que ele está aqui na minha lista. Livro número 1. A Startup Enxuta. Startup Enxuta, do Eric Ries. Por que eu escolhi esse livro, tá? Ele é um livro que ele trabalha com a questão de você pensar como as startups pensam. Foi dele que eu tirei aquele conceito, um dos mandamentos que eu sempre falo para os meus alunos, que é o mandamento do falhar rápido. Falhar rápido, aprender mais rápido ainda. Então, a Startup Enxuta, ele, apesar de parecer um livro de startup, né, ele é um livro que ele vai te passar um mindset, códigos ali, códigos mentais ali, para que você saiba lidar com a velocidade de mudança que o nosso mercado hoje está passando, que o mundo está passando. Então, essa velocidade de mudança faz com que você tenha que saber lidar com tudo isso. E se você segue as orientações desse livro do Eric, você vai ver que o medo vai cada vez mais se dissipar, porque você começa a perceber que não tem problema você errar. Na verdade, é bom você errar, é bom você entender o jogo do erro na prática. É muito melhor você errar no campo de batalha do que você ficar planejando na sua cabeça um monte de coisas e nunca jogar para campo, porque às vezes o que está na sua cabeça não é exatamente o que o seu público quer. Esse primeiro livro que eu selecionei, ele vai te ajudar a desenvolver esse mindset, essa mentalidade de startup. É uma mente de velocidade, é uma mente de mudança ágil, é uma mente de crescimento e é a base estrutural que eu uso para poder tocar os meus negócios. Sempre que eu vou pensar um negócio, eu sigo um pouco do mindset que eu aprendi nesse livro do Eric. Beleza? Então essa é a minha primeira recomendação para você. Segundo livro, Essencialismo, do Greg Mack. É o livro que eu sou mais apaixonado no mundo, é um livro que transformou a minha vida, simplesmente sensacional. Esse livro vai te ensinar a dizer não. Ele vai te mostrar a importância de você saber dizer não para aquilo que não é essencial. É como que você para de atirar para várias direções e se concentra numa direção só. Ele vai te ajudar também a perder um pouco desse medo, essa sensação que a gente tem que se a gente não pegar tudo, se a gente não lidar com tudo, a gente vai ficar para trás. Então, esse livro ele vai te ajudar com isso, a você entender que você deve se concentrar no essencial, perder o medo de ficar para trás, perder o medo de ter que lidar com muita coisa. Então, recomendo ele demais. Assim, cara, esse livro é surreal mesmo. Foi um divisor de águas na minha vida a hora que eu li, fez total diferença e eu acredito que vai fazer bastante. Muita diferença na sua vida. Terceira recomendação, vamos passar para um livro mais técnico. Esse livro aqui, O Mito do Empreendedor. Cara, esse livro foi uma recomendação do Marcelo Germano, do EAG. Se eu não me engano, foi ele que me recomendou esse livro aqui. E esse livro é fantástico, cara. É simplesmente fantástico. Sabe por quê? Ele mostra que o quanto nós, pessoas formadas, muitas vezes com uma faculdade nas costas, pessoas que estudaram a vida inteira, o quanto a gente não foi preparado para ser um empreendedor. Nós somos excelentes técnicos e péssimos empreendedores. E esse livro ele mostra exatamente isso. Ele vai te ensinar como que você tem que virar o seu mindset, como que você tem que sair da cabeça de técnico e passar para a cabeça de empreendedor se você quiser ter sucesso
no seu negócio. Se você quiser deixar de ser escravo do seu negócio, se você quiser ter uma empresa autogerenciável, se você quiser ter uma empresa que depois pode se tornar inclusive uma franquia. Então ele mostra toda essa mudança de pensamento que precisa ser feito. Esse livro também me ajudou bastante a pensar como dono e não como funcionário. Porque o que acontece? A gente tem a tendência de pensar como funcionário, de pensar com a cabeça do técnico. Então, eu acho que porque eu sou um bom técnico, eu vou ser um bom empreendedor. E aí a gente vai lá e quebra a cara. Que foi o que aconteceu comigo lá atrás, quando eu montei a minha primeira empresa, que era um bar de Lava Jato. Eu e meu irmão, a gente achou que ia dar super certo, que ia ganhar muito e que ia ser top de linha. E aí o que aconteceu? Pá, porrada na cara. A gente em 10 meses quebrou e ficou devendo quase 100 mil reais. E isso aconteceu, um dos motivos foi porque a gente não sabia ser um empreendedor. É muito importante você entender que existe a mentalidade de funcionário e existe a mentalidade de empreendedor. Não é porque você é um bom técnico que você vai ser um bom dono. Você precisa ter mente de empresário se você quiser ter uma empresa. Simples assim. Próximo livro. A Marca da Vitória, Phil Knight. Tem uma técnica de PNL chamada de modelagem. A modelagem é o quê? É você modelar comportamentos, pensamento, hábitos de pessoas de sucesso, pessoas que alcançaram o que você quer alcançar. E uma das melhores formas de você modelar é você lendo biografias. Então, por isso aqui eu vou trazer hoje, dentro dos 7 livros, eu vou trazer 2 biografias para você. A biografia do Phil Knight, da Nike, e daqui a pouco eu vou te falar uma segunda biografia que eu li e achei foda para fazer esse download do mindset para a gente perder o medo de empreender. E o primeiro, então, foi do Phil. Por que eu selecionei esse livro do Phil, A Marca da Vitória, que é um livro do dono da Nike, é a autobiografia dele? Por que eu trouxe isso aqui para você? Porque ele foi um cara que começou empreendendo meio que por acaso, naquela onda de, eu vou ver um negócio aqui, vou fazer e tal, tô desempregado, a coisa não tá funcionando. E aí, nesse processo meio que por acaso, ele criou a primeira empresa dele, que era uma distribuidora de tênis. Então ele começou como uma distribuidora, ele distribuía uns tênis japonês que ele importava. Ele foi no Japão, conheceu uma fábrica lá, começou a importar esses tênis e distribuir esses tênis. Até o ponto que a fábrica começou a farrapar com ele. Aqui em Recife, se você não sabe, farrapar é tipo sacanear, não cumprir com o combinado. E aí ele resolveu lançar a própria marca dele. Foi quando ele criou a Nike, ele conta a história do logo da Nike, né? Como é que eles desenvolveram esse símbolo e tal. Mas o mais legal desse livro é você ver que a Nike chegar onde ela está, todo ano, terminava o ano, ele achando que ia quebrar. Esse ano eu vou quebrar, esse ano não tem jeito, esse ano eu vou quebrar. Sendo que todo ano ele estava dobrando o faturamento. E mesmo dobrando o faturamento, ele corria o risco de quebrar a empresa. Olha só que louco. O legal de você olhar isso é para você ver que tudo aquilo que acontece com você, que você fica com medo de não dar certo, que você fica com medo das coisas acontecerem, que você fica com medo de fechar, de não conseguir pagar as contas, também acontecia com empresas como a Nike. Então, você começa a perceber que, cara, você não precisa ter medo dessas coisas, porque isso acontece e tá tudo bem. Você não é maior, melhor nem pior por estar passando por certas situações. Então, conhecer a biografia do Phil, cara, foi bem libertador para mim. Me ajudou a pensar de uma forma diferente, a encarar os desafios do negócio de forma diferente e principalmente a ser grato por não ter passado os perrengues que o Phil passou, todas as dificuldades que o Phil passou para poder criar a marca dele, que hoje é a maior marca de tênis do mundo, né, de materiais esportivos do mundo. É bem legal, esse livro foi disruptivo para mim entender a forma como ele funciona. O próximo, A Mágica de Pensar Grande. Cara, esse livro é muito legal porque eu resolvi, ele tá até aqui na minha mão, eu resolvi ler ele. Eu estava começando a empreender novamente, eu já era servidor público e estava começando a aprender novamente a empreender quando eu resolvi meio que entrar numa escola de empreendedorismo, que foi na Polishop.
eu resolvi trabalhar na parte de marketing de rede da Polishop. E lá eu tinha como se fosse um mentor. No multinível funciona assim, né? No marketing de rede funciona assim. Você sempre tem um mentor que te orienta nesse processo. E eu cheguei para esse meu mentor e falei assim, cara, eu tô querendo crescer, eu tô querendo me desenvolver, eu tô querendo ganhar mais, tô querendo ter mais resultado. O que você me recomenda para eu melhorar meus resultados? E quais livros? Aí ele me recomendou alguns livros, e um dos livros foi esse aqui. E eu achei fantástico, e uma das coisas mais legais que eu curti desse livro foi esse aqui, ó. Cure-se da desculpite, a doença do fracasso. Ele traz, esse A Mágica de Pensar Grande, ele traz um modelo de pensamento focado no pensamento construtivo. Ele mostra como você sai do pensamento negativo, né, da crença limitante, do estar se bloqueando, se travando, para você ir para o pensamento construtivo. Isso te ajuda a focar naquilo que importa e se libertar de todos os medos, de todas as dificuldades que você normalmente constrói para você na sua vida. Então é bem legal, é um livro que eu curti bastante e recomendo demais. Agradeço ao Arthur que me recomendou ele, e foi um livro sensacional que transformou a minha forma de encarar a vida, de encarar os negócios, inclusive de planejar as coisas. É aquele negócio, né? Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos pensar grande, porra. Para que pensar pequeno? Vamos pensar grande. Esse é o norte do livro. Quer ver? Deixa eu ver outra coisa legal que ele fala aqui, ó. Você é o que pensa ser. Isso é muito importante, isso eu falo sempre para vocês. Você é o que pensa ser. É aquilo que você acredita tende a acontecer, né? Isso ele trabalha aqui também. Habitue-se a agir. Você criar o hábito de entrar em ação, muito importante. E ele coloca também, quer ver? Como transformar a derrota em vitória. São materiais muito legais que tem aqui no livro A Mágica de Pensar Grande. Próximo livro, Elon Musk, a biografia de Elon Musk. Ele é considerado o Tony Stark da realidade. Sabe o Homem de Ferro, o cara que é o Homem de Ferro? Então, o Elon Musk é meio que o Tony Stark da realidade. Ele é um puta inventor, ele é um cara assim, um bilionário gigante. Ele criou a Tesla, ele criou a Space... Na verdade, ele não criou, né? Ele comprou a Tesla, ele comprou a SolarCity, que é uma empresa de energia solar, e ele criou a SpaceX. A SpaceX é uma empresa que fabrica foguetes. Ele levou o conceito... ele mudou 2 mercados. Ele mudou, na verdade, 3 mercados. Ele foi um dos sócios do PayPal. Quando ele vendeu o PayPal, ele pegou e usou esse dinheiro para construir a SpaceX e comprar também comprar a Tesla e comprar a SolarCity. E nesse processo ele chegou a quase quebrar. Ele tinha um sonho, ele tem um sonho, ele tem uma meta. Então uma das coisas que eu aprendi com ele foi a ter uma visão e ir atrás dessa visão a todo custo. E a visão dele é levar o homem para Marte. Essa é a visão dele. Eu quero levar o homem, eu não quero morrer antes de levar o homem para Marte. Essa é a visão dele. E aí, nessa visão, ele construiu a SpaceX. E falou, cara, eu vou levar todo o conceito de startup, que é aquele primeiro livro, esse primeiro livro que eu falei para vocês, né? Startup Enxuta. Ele falou, eu quero levar todo esse conceito da startup para o mercado de automóveis, automobilístico, e para o mercado de viagens intergalácticas, né? E o que ele fez, cara? Olha que louco. Todo o processo, toda a cadeia de negócios dele está relacionado. Então, por quê? Ele testa as tecnologias no carro, no Tesla. Para fazer o Tesla funcionar, ele precisa da energia da SpaceX. Então ele precisa do conhecimento, porque o Tesla é um carro elétrico. Então ele precisa do conhecimento da SolarCity e para fazer toda a cadeia de alimentação para os carros solares. Ele pensou em toda a... O cara é gênio, o cara é muito gênio. Todos os negócios dele se interconectam. E ele é um cara que ele não tem medo de prometer. E isso, até criticam ele muito por isso, né? Ele não tem medo de prometer. Ele chega lá falando que vai fazer a coisa acontecer e ele faz. E aí o que aconteceu? Antes dele conseguir fazer o primeiro foguete dele
decolar, ele chegou a ter que hipotecar a casa dele, vendeu todos os carros, ele simplesmente ficou devendo até as cuecas. E o cara já era um cara de sucesso, tudo porque ele acreditava no sonho dele. Então, o Elon, ele me mostrou que quando a gente acredita, quando a gente tem uma visão, quando a gente tem um propósito, a coisa acontece. Foi esse o mindset que eu peguei dali, né? Foi isso que eu modelei, que eu tenho buscado modelar dele. Essa convicção, esse centrar em um único objetivo e focar naquilo até o fim. E o 7º livro é esse aqui, o livro que inspirou o movimento freestyle, o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Cara, esse livro transformou a minha vida completamente, porque foi ele que me acendeu para ter o estilo de vida freestyler, para viver com liberdade, para construir um negócio escalável, um negócio que não dependa de mim, um negócio que eu consiga tocar de qualquer lugar sem precisar me dedicar horas e horas por dia. Ele que trouxe para mim essa mentalidade de fazer a coisa o mais independente de mim possível, tá? E inspirou a criação do movimento, da filosofia, do estilo de vida. Então muita coisa que eu ensino vem dele. Por exemplo, a lei de Parkinson, eu aprendi nele. O princípio de Pareto, 80-20, aplicado aos negócios, eu aprendi nele. O conceito de você ter liberdade de tempo, de mobilidade, liberdade geográfica, né, de você morar onde você quiser, eu aprendi por esse livro do Tim Ferriss. Então é um livro que me inspirou e me inspira até hoje. Eu já li esse livro acho que umas 3 vezes. Recomendo muito o livro do Tim Ferriss, porque ele tem toda essa base conceitual para você poder criar um negócio que não dependa de você, para que você viva uma vida com muito mais liberdade, com muito mais tranquilidade. O pessoal fala que depois que leu o Trabalho 4 Horas por Semana, passou a trabalhar 400 horas por semana. Todo mundo que eu conheço fala isso, que foi o livro que te vende a ideia de você trabalhar menos e você acaba trabalhando mais com prazer de trabalhar. É muito louco. Mas esse livro ele é disruptivo, ele tem muita ideia disruptiva. Você tem que ler ele com um senso crítico muito ativado, para você entender o que está por trás do que o Tim está falando. Porque muita gente leva muito ao pé da letra o que ele está falando ali e acaba não aproveitando todo o ouro, todo o tesouro que existe dentro desse livro. Então, lê esse livro com muita atenção, com muito senso crítico, mas sem se apegar ao pé da letra. Veja o que ele está ensinando, veja os princípios do que ele está ensinando e joga isso para a sua vida, que você vai ver que a sua vida vai se transformar em outra. Então, esses foram os 7 livros. Esse livro, A Jornada da Liberdade, o meu livro, ele entra como o 8º livro. Afinal, eu prometi para você 7, seria assim, muita audácia eu colocar o meu livro entre os 7 aí que eu prometi para você. Foi um livro que eu escrevi em 2018. Ele é um livro para te trazer as 4 competências para você ser dono da própria vida, para você liderar a sua própria vida, para você construir a sua independência, para você parar de sofrer pela falta de tempo e dinheiro. Então, é um livro que vai te transformar. E também, tá aí, meu livrinho. E o que ele fala, né? O que eu ensino nesse livro? Eu explico as 4 competências que você deve desenvolver se você quiser ter liberdade. Porque o que acontece? Por que a gente não tem liberdade? Porque a gente está preso a uma necessidade de segurança. E a gente atribui essa necessidade de segurança a coisas externas. Então, por exemplo, eu atribuo a minha segurança a ter dinheiro. Eu atribuo a minha segurança a ter onde morar. Eu atribuo a minha segurança a uma série de coisas que não necessariamente vão me dar segurança. Elas vão me dar segurança momentaneamente. Mas a real segurança, o real conforto, a real tranquilidade, a real felicidade vem de eu ser quem eu sou e não de eu ter algo, não de eu ter dinheiro, não de eu ter amigos, não de eu ter um relacionamento. A segurança, a felicidade,
essa liberdade, ela vem de eu ser quem eu sou. E para ser quem eu sou, eu preciso desenvolver 4 competências. E essas 4 competências têm a ver com 4 forças que impactam diretamente a nossa vida. A primeira força que guia e que impacta a nossa vida é a sua mente, a forma como você pensa. Então, a forma como eu penso, ela vai impactar diretamente os meus resultados, a minha liberdade. Se eu estou cheio de medos, se eu tenho medo de empreender, se eu tenho medo de ficar sem dinheiro, se eu tenho medo do que os outros vão falar, todos esses medos, todos esses pensamentos negativos, essas crenças limitantes vão impedir que eu seja livre. Porque a liberdade, ela vem da forma como eu penso. Então, a primeira competência que a gente trabalha é a competência pessoal. Essa é a primeira competência que eu trabalho aqui no meu livrinho. A segunda competência tem a ver com os nossos relacionamentos. Não adianta nada eu saber lidar comigo se eu não sei lidar com as outras pessoas. Por quê? Porque para a gente ter liberdade, para a gente ganhar dinheiro, para a gente ter uma vida melhor, a gente precisa gerar valor para as outras pessoas. E para gerar valor para as outras pessoas, eu preciso entender as outras pessoas. Então, desenvolver a competência interpessoal, que é a sua competência para se relacionar, vai fazer total diferença para você construir a sua liberdade, para você ser líder da própria vida, para você parar de sofrer com tempo e dinheiro. A terceira competência, não adianta eu ter liberdade, não adianta eu me entender, eu conhecer a minha mente, eu saber me relacionar se eu viver preocupado com o dinheiro, se eu não souber administrar o meu dinheiro, se eu não souber multiplicar o meu dinheiro, se eu não souber criar dinheiro. Não adianta nada. Então, por isso a gente precisa desenvolver a competência financeira, a habilidade de criar, multiplicar e gerenciar dinheiro. Por isso, a terceira competência que eu trabalho nesse livro é a competência financeira. É a forma como você deve enxergar o dinheiro, a forma como você precisa lidar com ele para você poder construir a sua independência financeira. E a quarta força que vai impactar diretamente a nossa vida, e quarta, mas não menos importante, é o tempo. Tempo é a única coisa que a gente não consegue comprar de volta. Não adianta nada eu ter bons relacionamentos, eu estar bem comigo mesmo, eu ganhar dinheiro se eu não tiver tempo para usufruir de tudo isso. Então, eu preciso aprender a lidar com o tempo. E aqui no livro eu te ajudo a desenvolver a competência produtiva para que você possa ganhar mais trabalhando menos. Então, foi um livro que eu escrevi em 2018, tá super atual, ele tem um bom condensado dos principais princípios que eu sigo na minha vida e vai te ajudar a começar a pensar como um freesider, a começar a pensar diferente. Tanto que eu falo aqui, né? A escolha é sua. Por que a escolha é sua? Porque você que escolhe a forma como você vai encarar o mundo. Você que escolhe se você quer ficar preso a um padrão mental ultrapassado, impregnado em você pelo sistema, ou se você quer pensar como um freesider, como se você quer ser livre para definir os seus termos. Você viver sobre os seus termos, viver a sua vida sobre aquilo que você acredita e parar de viver sobre a crença dos seus pais, sobre a crença da mídia, dos políticos. É muito louco isso, porque às vezes a gente fica tão bitolado com a opinião dos outros que a gente deixa de crescer, a gente deixa de enfrentar novos desafios por conta da opinião das outras pessoas. E tá na hora de você vencer tudo isso, né? De você começar a olhar para si de uma forma mais leve. Olhar para a sua vida, olhar para os seus relacionamentos, olhar para o seu dinheiro e olhar para o tempo de uma forma muito mais leve. Viver a vida com mais tranquilidade, com mais prosperidade, dominando os seus medos, livre de preocupações financeiras, porque só assim que a vida vai ser gostosa de viver. Enquanto você estiver preocupado com dinheiro, enquanto você estiver preocupado com as milhões de coisas que você tem que fazer depois, enquanto você estiver preocupado com tudo de errado que você fez no passado, você não vai estar 100% presente para viver o agora. E a vida acontece
no agora. Ela não acontece nem antes, nem depois. Ela acontece aqui. Enquanto você está aqui, a todo momento, é o momento de você estar vivendo. Se você não consegue viver com o agora, se você não consegue viver com a sua presença, se você não consegue lidar com tudo que está acontecendo ao seu redor e você tenta mudar e você tenta, você cria expectativa, você quer que as coisas aconteçam tudo do seu jeito, você acaba limitando todo o seu potencial e atrapalhando a sua vida e principalmente a sua qualidade de vida, né? Você não tem qualidade de presença, você não tem tranquilidade, você simplesmente não consegue viver e ser feliz. E o nosso grande objetivo aqui é que você empreenda sem medo, para que você possa prosperar em qualquer situação e para que você consiga finalmente viver a abundância, a felicidade, a prosperidade que é sua por direito, que você nasceu com ela, mas foi tirada por você por um monte de crenças, um monte de besteira, um monte de cocô que colocaram na sua cabeça.